Graças a Deus, irmãos. Vamos começar mais um culto ao Senhor. Quero convidar vocês para abrir no Salmo 96. Salmo 96. Chuva boa, glória a Deus. Salmo 96, você pode ficar em pé para ler conosco? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Aleluia! Ao Senhor deve ser o nosso coração, deve ser a glória, deve ser a rendição de todo o coração, pois não há outro como nosso Deus. Ele é digno de receber louvor, Ele é digno de receber não só notas, mas a nossa própria vida. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, bendizei o seu nome, pois o seu nome é santo. Aleluia! Vamos cantar? Palmas!
pelo sangue de Jesus. Adore-o. Engrandeça o nome do Filho de Deus. Aleluia. Vamos cantar com alegria. Seu sangue
Aleluia. Vamos dar graças a Deus. Reconhecer a vitória de Jesus ali na cruz é o que nós precisamos. Com sangue Ele verteu, pagou o preço do nosso pecado. Hoje nós temos vida, somos perdoados. Aleluia. Cante ao Senhor. Sacrifício
Graças a paz, irmãos. Amém. É bom poder louvar o Deus da nossa vida. Como é bom poder entronizar aquele que nos criou. Amém? E diante desse entendimento, dessa contemplação e dessa ciência do que é ser corpo de Cristo, eu quero convidar que todos que estão nessa noite aqui, por favor, abram comigo suas Bíblias em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Eu quero ler dos versículos 34 a 40. Então, deixa a sua Bíblia bem aberta em Mateus capítulo 22, versículo 34. Se você não trouxe, você pode acompanhar aqui a leitura na nossa projeção. Todos acharam, amém? Amém? Então, acho que agora a maioria já achou. Vamos ler então a palavra do Senhor. Diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Depois destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Querido, amado Deus, obrigado porque nós temos o privilégio, como igreja do Senhor, estar nesse lugar e sermos edificados pela Tua palavra. Obrigado porque Teu Santo Espírito está nesse lugar a nos fazer, Deus, enxergar, a nos fazer compreender as mensagens de vida, a mensagem que vem do Teu coração para cada um de nós, para a Tua igreja. Obrigado pela chuva que cai, obrigado pelo privilégio que nós temos de estar nesse local coberto, nesse local agradável, aconchegante, para Deus, juntos, como igreja do Senhor, reunidos num só espírito, num só propósito, sermos edificados pelo Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Até compartilhei com os meninos do Ministério de Louvor, como eu estou feliz. E porque ano passado a gente tinha uma dificuldade muito grande quando chegava esse horário e nessa época do ano. Porque a gente não sabia se ia poder fazer o culto aqui, se ia ter que ir fazer em um outro lugar, a chuva caía. E nós nunca deixamos, nesses anos todos, de fazer culto por causa da chuva. Nós nunca deixamos de nos reunir por causa da chuva. Deus, ele segurava a chuva por vários momentos, acabava o culto e nós tínhamos que tirar as coisas. Mas o culto a gente podia fazer. E hoje nós estamos aqui, cobertos, e Deus mandou chuva na hora do culto. Porque mostra como ele é grande, como ele é bondoso para conosco. Amém? Essa chuva maravilhosa é presente do Senhor, tá bom? E hoje o tema que eu quero pensar com os irmãos se chama Olhar do Coração. Nós cantamos hoje à noite que a cruz de Cristo, ela é o elo que nos faz estar nesse lugar, sendo alicerçados pelo amor de Deus. O amor de Deus que foi vertido por nós através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus, é o que nos motiva a estar aqui. E o olhar do coração, ele é um olhar que nós, como igreja do Senhor, precisamos ter para compreender o que Deus quer para nós e o que Deus quer para a igreja dele. O texto fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Os dias são maus, os dias são terríveis. O amor, cada vez mais, ele tem perdido a sua essência. E nós, como igreja do Senhor, nós somos aqueles que são resgatadores. Resgatadores daquele que é o conceito básico sobre amar. E amar
o mundo lá fora perdeu tanto o sentido que amar, falar que eu te amo, falar que você me ama, nós te amamos, conjugar esse verbo, se torna às vezes até uma expressão vazia em si. Muitas vezes a palavra amor, ela perde a sua essência. E nós, como resgatadores daquilo que Deus quer para a igreja, que Deus quer para cada um de nós, Ele nos chama a pensar no verdadeiro amor. Porque se você lembrar, o fruto do Espírito, ele tem como carro-chefe, na sua essência, o amor. E esse amor não é um amor comum, é um amor que ele é a essência da existência, ele é a essência da vida. Por meio do amor de Deus, nós fomos criados. Por meio do amor de Deus, todas as coisas que existem foram criadas. Então, com certeza, esse é o elemento fundamental que a igreja precisa resgatar. E não resgatar apenas nos cultos, nas programações que nós temos, mas resgatar na essência da nossa intimidade com Deus, na nossa intimidade dentro de casa, no relacionamento que nós temos com os nossos parentes, nossos irmãos da igreja. E esse amor, ele precisa estar cada vez mais claro e objetivo. Não é apenas um problema social, a falta de amor. E vocês têm percebido, homens agredindo mulheres, mulheres agredindo homens, crianças sendo maltratadas. Isso não é um problema apenas social, isso é muito mais sério, é muito mais profundo, porque se trata de um problema existencial. É na existência do coração do homem, longe de Deus, que nós encontramos o problema. Nós encontramos a grande dificuldade da nossa sociedade. O maior perigo não são situações do externo. Gente, eu tenho uma dificuldade muito grande quando eu chego num ambiente e as pessoas estão gritando demais, falando demais, eufóricas demais, e você não consegue nem conversar com a pessoa que está do seu lado. Você já passou por situações assim? Você chega lá no terminal de ônibus, ou você chega num local onde está aguardando para tirar uma senha do governo, as pessoas conversando, e você não consegue nem ouvir os seus próprios pensamentos. Mas esse não é o grande problema. Esse não é o grande desafio. Mas o grande desafio não é apenas esse barulho externo, mas é um silêncio que nasce dentro do coração das pessoas que não amam a Deus. Porque o silêncio das pessoas que não amam a Deus, que não buscam a Deus em relação ao outro, fala de algo terrível, chamado egoísmo. Fala de algo terrível, chamado você pensar nos seus próprios objetivos, nos seus próprios sonhos, nas suas próprias convicções, e a relação com o outro, ela se torna distante, afastada. E o que Deus quer nos ensinar é que o nosso coração, ele precisa falar do amor de Deus, seja com palavras, seja com atitudes e pensando no outro. Jesus, ele é muito perfeito em suas analogias. Nesse contexto aqui, nós estamos estudando o que Jesus falou para um grande estudioso da Bíblia. E para vocês verem que estudar a Bíblia por si só, ela não é garantia de compreensão do que Deus quer. Porque o fariseu que veio questionar Jesus aqui era um escriba. Além de fariseu, ele era doutor da lei. E ele pergunta para Jesus qual é o maior mandamento. Jesus, qual é a essência dos mandamentos? E vocês sabem que Deus deu quantos mandamentos para a nação de Israel, lá em Êxodo capítulo 20? 10 mandamentos. Se essa primeira tábua, ela fala de um relacionamento do homem para com Deus, e por meio desse relacionamento do homem com Deus, tem uma segunda tábua, que é a extensão dessa compreensão, que é o relacionamento meu com você, seu com seu irmão, seu com seu vizinho. Então, se nós compreendermos a primeira tábua, que são os primeiros 5 mandamentos, nós necessariamente colocaremos em prática os outros 5 mandamentos.
E Jesus foi questionado se ele sabia qual era o maior mandamento. E eu acho perfeito, porque a cruz de Cristo dá esse sentido visual para nós. A cruz de Cristo, ela tem um contorno vertical e ela tem um contorno horizontal. O vertical, que fala da nossa relação com Deus, e o horizontal, que quando nós compreendemos de fato e de verdade essa dimensionalidade vertical, nós horizontalmente praticaremos. Não existe você praticar o vertical e no horizontal não temos nenhuma responsabilidade. Pelo contrário, se eu compreendo a minha relação com Deus, necessariamente a minha relação com o próximo, ela vai ter que ser colocada em prática. Então Jesus está sendo questionado se ele consegue dizer qual é o maior mandamento. Eram 10. E esses 10 se estendiam em outros grandes mandamentos que os judeus, por si só, eles praticavam cegamente sem compreender. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu... Eu quero ler com vocês o que Jesus falou em alto bom tom. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Repete comigo: de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O que Jesus está fazendo? O que Jesus está mostrando para esse escriba, e não só para eles, mas para todos aqueles que estavam naquele contexto, e principalmente para a sua igreja? Que nós precisamos compreender a essência, a completude do que é um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Jesus está sendo questionado se ele consegue fazer isso. E aí Jesus pensa, Jesus ele analisa e ele lembra, porque ele é o próprio legislador. Foi o próprio Jesus que deu esses mandamentos. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Então ele falou: eu edificarei a minha igreja, eu estabelecerei o meu reino aqui na terra. O meu reino que será de paz, de harmonia. Então ele é o próprio legislador. Ele pensou: eu escrevi isso, então para que toda a lei ela possa ser praticada, é preciso que a essência ela não venha a ser negligenciada. E aí Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração. Quando ele olha para aquele escriba, ele está falando aqui: você não está compreendendo qual é a essência dessa lei. Então Jesus como legislador, Jesus como aquele que escreveu, ele está mostrando para cada um de nós que nós precisamos viver por meio das leis de Deus. Imagina só, nós, quem já estudou direito aqui, levanta a mão aqui. Pode ser para concurso, qualquer coisa, só levanta a mão só para eu ter ideia. Nós temos direito constitucional, nós temos direito civil, nós temos direito tributário, nós temos direito, o que mais? Administrativo, penal, ainda temos o Código de Processo Penal. Então são livros e livros que tentam estabelecer uma lei para que nós, como sociedade, possamos nos organizar. Não é isso? Só que Jesus, como legislador de um reino perfeito, não é um reino comum como o nosso, uma democracia como a nossa brasileira, ou uma democracia como qualquer outro país do nosso mundo, mas é um reino celestial. É uma teocracia, onde Deus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração. Mas ele não para só em todo o coração. Ele diz: de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Nós somos corpo, nós somos alma, mas nós também somos o quê? Espírito. Deus nos criou à imagem e semelhança dele, nos mostrando que nós somos a semelhança de Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Nós também temos essas três concepções de corpo, alma e espírito. Então, todo o teu coração fala de sentimento, fala de emoções, mas também o coração, ele não pode ser apenas coração, como nós comumente dizemos, mas ele precisa ser equilibrado por meio de um entendimento, de uma compreensão,
de toda a tua vida, ou seja, tuas expectativas, teus desejos, teu ideal de futuro, teu ideal de pertencimento, tudo isso precisa ser em consonância com o nosso Criador. Pastor, está parecendo algo muito ideal. Na prática, o que isso quer dizer em relação a mim, como indivíduo que estou aqui no dia 1º de março de 2026? O que Deus está nos ensinando é que todos os teus desejos, que todas as tuas expectativas, que tudo aquilo que você deseja, que tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você gosta, tudo aquilo que você diz amar, isso precisa estar em consonância com Deus. Ou seja, Deus está dizendo que Ele está acima de todas essas coisas. Porque se Deus não está acima de todos os nossos desejos, pensamentos, atitudes, sonhos, concepção de existência, porque é muito comum hoje a gente ouvir as pessoas, pastor, quando eu tiver aquele emprego eu vou ser feliz. Pastor, quando eu tiver aquela família eu serei feliz. Quando eu me mudar para aquela cidade, ali eu vou encontrar felicidade. Quando eu passar no meu concurso público, quando eu tiver meu carro, quando eu estiver estudando naquela faculdade, quando eu estiver naquela escola, quando eu estiver naquele objetivo que eu sonhei, aí eu serei feliz. A nossa felicidade, ela não pode estar em coisas palpáveis. A nossa verdadeira felicidade não pode estar naquilo que perece. A nossa verdadeira felicidade, ela precisa, para que nós experimentemos a felicidade nessa existência, precisa passar necessariamente pelo legislador que fez as leis para que nós vivêssemos, que se chama Jesus de Nazaré. Nós precisamos depositar a nossa alegria, a nossa felicidade e expectativas, tudo em Deus, porque só nele nós teremos a harmonização das nossas expectativas. E se nós não assim fizermos, o nosso coração ele vai ter a tendência natural de se fechar, de bloquear. E lembra que eu falei para vocês que coração não é só sentimento, mas coração é tudo aquilo também que envolve pensamentos, atitudes, desejos. O nosso coração se fecha, nós perdemos a sensibilidade, parece que Deus fala e nós não conseguimos ouvir. Parece que já a voz de Deus não é tão mais audível, porque nós deixamos a essência de Cristo, deixamos Deus, que é para ser o primeiro lugar na nossa vida, para segundo. E Deus, ele não aceita um segundo lugar. E lembre-se, o seu coração, o trono do seu coração, o trono da sua vida, ele nunca está desocupado. O trono da sua existência, pastor, o que é isso? O centro da sua vida, ele nunca está desocupado. Sempre alguém vai estar naquele lugar. Ou você, sua esposa, seus filhos, seu trabalho, seus sonhos, sua vontade de ganhar dinheiro, sua vontade de ser reconhecido. Ou você mesmo, no seu trono egoísta, mas seu trono nunca está desocupado. E o que Deus quer é que nós coloquemos: Deus, Tu és o dono da minha vida. Tu és o dono da minha história. Tu és o dono dos meus sonhos. Habita no lugar que é teu por direito. Porque foi o Senhor que me criou. Foi o Senhor que me formou. E se nós autorizarmos, se nós deixarmos Deus estar em primeiro lugar na nossa vida, nós não vamos ter o coração fechado. E quando nós temos o coração fechado, nós justificamos o nosso sentimento egoísta de pensar, não, isso faz parte da existência. O mundo é mundo e sempre foi assim. O mundo, ele gira. E o que eu faço? Eu giro com ele. Porque é comum as pessoas só pensarem em si. Quem que vai pensar nos outros? Quem que vai pensar em mim? Ora, pastor, se eu, que sou eu, não pensar em mim, quem que vai pensar? Talvez você já tenha dito isso. Talvez você já tenha ouvido isso. Talvez muitas pessoas falem isso diariamente por causa do coração fechado, do coração que está longe de Deus. Justificamos o nosso egoísmo
esfriamos o amor. Queridos, nós precisamos pedir para que o Espírito Santo reacenda o primeiro amor. E para isso nós precisamos ter o nosso coração aberto para Deus. E deixamos de refletir no que Deus quer para nós como igreja, como família, como corpo de Cristo, estando no mundo, mas não sendo do mundo. Eu sei que vocês sabem a diferença, nós somos corpo de Jesus Cristo, estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Porque o mundo não rege, não diz as diretrizes que nós, como filhos de Deus, devemos traçar. O egoísmo não é uma mera introspecção. O egoísmo é a distorção essencial daquilo que nós fomos, para aquilo que nós fomos criados. Deus, ele sempre se doou para o ser humano. Porque, imagina só, Deus, na sua glória, criou todos os anjos. Anjos se rebelaram, mas não era por falta de anjos que Deus tinha necessidade ou carência de adoração. Deus Todo-Poderoso, em sua glória, ele resolveu criar cada um de nós para o louvor e a glória dele. Mesmo sabendo em sua mente, em seu coração, em sua soberania que nós iríamos pecar. Mas Deus resolveu nos criar, mesmo sabendo que nós pecaríamos. E sabendo que nós pecaríamos, mesmo assim, o plano perfeito passava por Jesus Cristo de Nazaré. Ele mesmo entregou a própria vida em favor de cada um de nós. Ele mesmo escolheu a cada um de nós que o reconhecemos, que reconhecemos ele como Salvador. Cada um de nós, ele trocou a vida de Jesus, nosso Deus, trocou a vida de Jesus pela minha e pela sua. Você foi a escolha que Deus fez em relação a Jesus. E Jesus, de livre e espontânea vontade, foi lá e se entregou. Esse é o presente mais maravilhoso. Porque o que estava destinado para nós? Era a morte eterna. Por isso que Jesus está ensinando: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Volta lá o texto, por favor, Kevin. De todo o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A concepção do que Jesus fez por nós passa pelo inteligível, passa pela nossa cognição. Aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto também na minha pele, passa por essa concepção. Então nós precisamos entender de corpo, alma e espírito tudo que Deus fez para cada um de nós. E pastor, como é que eu posso fazer isso? Qual é a chave para entender de corpo, alma e espírito? Qual é a chave para buscar o Senhor e amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento? Entregando para Deus a sua vida. Porque a partir desse momento o Espírito Santo passa a habitar em você. Ontem o pastor Expedito fez uma ministração aqui que foi poderosa. Lá no Éden, nós tínhamos essa capacidade de corpo, alma e espírito. Estávamos juntos. Mas aí vem o pecado. E o que Deus quer fazer? Resgatar o propósito inicial para aquilo que nós fomos criados. É isso que Deus quer. O que vive... Tem um texto de Provérbios que Salomão escrevendo, ele foi muito brilhante ao ser inspirado pelo Espírito Santo. Ele disse: aquele que vive isolado nos seus próprios interesses egoístas, ele rebela-se contra a sensatez. Se você mergulhar em você mesmo, naquilo que você sonha, você está mergulhando num mar chamado insensatez. Agora, quando nós saímos desse mar chamado insensatez, é através do auxílio do Espírito Santo. Lembra de Pedro? Pedro, destemido, Pedro, corajoso, né? Vamos botar uma aspa aí. Corajoso. Ele fala: é Jesus? Não é um fantasma. Então é Jesus. Então eu vou até ele. Mas a insensatez do coração de Pedro o fez naufragar, afundar
ao passo que ele deixou de olhar para Jesus. Então, qual é o segredo? Olhar para Jesus. Olhar para aquele que nos deu a vida e nos deu a esperança da vida. E o primeiro ponto que eu quero pensar aqui com os irmãos é que nós precisamos viver com intensidade. Intensidade de todo o coração. O amor, ele começa com uma ordem bem clara. Com todo amor. O amor começa com Jesus dizendo, volta lá, aquele texto, aquele versículo é maravilhoso, Kevin, volta para nós. Amarás o Senhor teu Deus de todo... Gente, de todo o quê? Jesus está falando, amarás o Senhor teu Deus com a metade do seu coração? Com 1/3 do seu coração? Com 9/10 do seu coração? 99% do seu coração. É isso que Deus está nos ensinando aqui hoje à noite. Com Jesus não tem meio papo. Jesus não tem meias palavras. Jesus não tem meias conversas. É de todo. De todo o coração. Precisa ser intenso. Nós precisamos deixar essa vida cristã de intensidade meio tanque. De intensidade na reserva. Como isso é prejudicial para a caminhada cristã? Irmãos que vivem com um tanque pela reserva. Pelas ladeiras. Se der um apertozinho de primeira numa subida, engasga, porque o combustível vai todo embora. Ou seja, na primeira dificuldade, no motorzinho 1000, já dirigi um carro de um motorzinho 1000, subindo uma ladeira bem íngreme, com um tanque na reserva, entra o pedal todinho, acaba o combustível. Muita gente vive nessa vibe cristã, me permitam essa expressão, achando que estão satisfazendo a Deus. Mas Jesus está ensinando que é de todo o coração. O maior exemplo dessa totalidade se chama Jesus Cristo de Nazaré. Gente, nós temos um professor por excelência chamado Jesus Cristo. É porque Jesus veio à Terra com qual objetivo? Aí você pode me dizer, não, Jesus veio porque era para ele morrer e ressuscitar e depois o Espírito Santo poderia vir. Mas Jesus, ele não se limitou a isso. Não que isso não seja importante, pelo contrário, é importantíssimo. Se não fosse isso, nossa vida estaria perdida. Mas Jesus veio como um professor por excelência. Ele veio, a Bíblia diz que ele nasceu de uma família humilde, de um pai humilde, mas que tinha um coração real. De uma mãe humilde, mas que tinha um coração de adorador. A oração de Maria, a vida de José, a oração de José, uma família que representa o que Deus quer, a intencionalidade de Deus para cada um de nós. Então Jesus nasce nesse ambiente. Era um ambiente perfeito? Não. Porque dentro de casa Jesus evidenciou, ele passou por oposição. Os seus irmãos foram a maior das oposições, mas tiveram um coração quebrado, quebrantado, transformado pelo Espírito Santo. Então Jesus, ele veio para nos ensinar, veio para, no dia a dia, mostrar que era possível agradar a Deus. E não foi só até os 30 anos, mas principalmente a vida toda de Deus, de Jesus Cristo, ela exemplifica o ensino perfeito para nós, o ensino perfeito para a igreja, o ensino perfeito para aqueles que são transformados pelo Espírito Santo e passam a ter o Espírito morando em seus corações. De todo o coração, ele se entregou por completo. Nada impediu Jesus de amar. E Jesus escolheu pessoas extremamente difíceis para amar, que era possível, as mais difíceis daquela época, que não passaram na escola, que reprovaram e não tinha recuperação para eles, tinha reprovação, porque pessoas mais difíceis do que Pedro, do que João, do que Tiago, filhos do trovão, um tal de Judas Iscariotes, que foi capaz de trair. Mas até o último momento Jesus mostrou, eu te amo, você pode mudar. Então Jesus escolheu pessoas difíceis para amar, mas ele amou. Eram ex-endemoniados. Vamos trazer para o nosso contexto. Eram ex-drogados, ex-alcoólatras, ex-prostitutas, ex-trambiqueiros, ou seja, pessoas que roubavam dos seus próprios irmãos. Então Jesus escolheu pessoas difíceis,
Mas mesmo assim, ele mostrou que o amor cobre multidão de pecados. Porque passa a mão? Não, mas porque aquelas pessoas são transformadas e escolhem, desejam não mais pecar, porque entendem o sacrifício de Jesus. No Evangelho de Mateus 9,36, Jesus ele olhava para as multidões, e esse texto vai nos mostrar isso, com amor. É a mesma forma que nós precisamos olhar para o mundo. Olhar para as pessoas que trabalham com a gente, estudam com a gente. A pessoa que vai lá no seu Uber, no seu táxi, a pessoa que entra lá no seu consultório, a pessoa para a qual você presta serviço. Eles são a multidão. Jesus olhou com amor, são seus alunos, minha irmã, na escola, pequenos. São seus clientes na lanchonete, são seus patrões, são seus amigos, são seus vizinhos. Então Jesus olhava com amor para as multidões. E o amor de Cristo era perfeito, porque Jesus ele tocava aquilo que as pessoas não conseguiam tocar. Nós estamos estudando aqui o livro de Marcos, e Jesus ele valoriza pessoas que são desvalorizadas pela sociedade, um paralítico, um cego, um que tem a mão ressequida. Jesus toca, cura. Jesus ouve aqueles que estão rejeitados. Jesus acolhe aqueles que estão em pecado, para que eles não mais pequem. Jesus restaura aqueles que têm o corpo, a mente, o coração ferido. E a restauração nasce pela mais pura bondade de Deus, o próprio Jesus. E ele mostra um compromisso fiel, verdadeiro para com o outro. E nós precisamos aprender, nós somos discípulos de Jesus. Esse amor ele precisa estar em movimento, ele precisa estar sendo demonstrado, ele precisa estar sendo evidenciado. Eu quero que o Kevin abra, por favor, para mim, Filipenses 2:4. Nós vamos falar de um homem aqui rapidinho que entendeu isso. Filipenses 2:4 diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Paulo, perseguidor da igreja, ensina que nós devemos viver em harmonia, pensando nos outros. Não tenha cada um em si vista do que é propriamente seu. Devemos parar de amar a si mesmo, a nos amar em detrimento dos outros. Porque nós fazendo isso, esse outro irmão vai te amar. Você vai amar. E um dos grandes segredos do casamento, eu já estou casado há 10 anos. Gente, passa rápido, viu? Mas 10 anos eu tenho aprendido isso. Que a essência do casamento não é ser feliz. A verdadeira essência do casamento é fazer a minha esposa feliz. Porque ela tendo essa mesma concepção, o objetivo e missão da vida dela é me fazer feliz. E outra pessoa, querendo que você seja feliz, que você vença, torcendo para que você vença, vibrando com as suas conquistas, é a melhor coisa da vida. O que Deus faz? Ele vibra com as nossas conquistas. Jesus, ele vibra, ele ama quando nós dizemos não para o pecado, quando nós rejeitamos o mundo e quando nós demonstramos o amor, mesmo que esse amor não seja demonstrado para conosco. Essa é a essência. E aí tem algumas perguntas que você precisa refletir nessa noite. Você tem amado? De que forma? É parcial ou integral? Pastor, eu me amo integralmente. Perfeito, você não entendeu nada ainda. Pastor, Deus está me ensinando que eu preciso amar integralmente as outras pessoas. Da mesma forma que eu me amo, eu amo as outras pessoas. O teu amor, ele parte só do campo da teoria, do que eu acho que conheço sobre Deus, ou ele é visível? Porque aquilo que não é prático, aquilo que não é praticável, o conhecimento que não é posto em prática, ele não é conhecimento aprendido e absorvido. Ele é um conhecimento teórico. Os fariseus entendiam isso no campo da teoria. Estavam longe de Deus, eram considerados sepulcros, caiados. Bonito por fora e podre por dentro. E a minha fé, ela produz que tipo de relacionamento? São relacionamentos saudáveis? Pensa nessas perguntas, dá uma resposta plausível para Deus, e aí nós teremos, de acordo com o que Deus quer, que é amar de forma integral, que o nosso amor possa ser, além de teórico, prático, e que a minha fé possa produzir relacionamentos saudáveis e perenes.
O ponto 2 fala da interioridade. De toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mas qual é essa diferença entre alma e entendimento? Amar envolve emoções, vontades, compreensão, não é impulso, meramente impulso, mas é uma decisão que vem do Espírito Santo. Nós, por nós mesmos, nós não sabemos amar. Ah, pastor, mas como é que você está dizendo que uma pessoa não consegue amar a outra? Não consegue. O homem por si só não consegue. Sabe por quê? Porque a fonte do amor verdadeiro se chama Jesus. Se Jesus não ama, não está dentro daquele coração, a pessoa não consegue amar. Por isso que nós precisamos amar tendo Jesus dentro do nosso coração. Amar não é impulso, é uma decisão que nós temos que ser iluminados pelo Espírito Santo. E ela é fruto da graça. Por favor, abre lá em Gálatas para mim, por favor, capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, eu quero ler com os irmãos esse texto. Porque se você tem o Espírito Santo, você entende. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Não são vários frutos. Tem gente que acha que são vários frutos que o crente produz. E produz se for conveniente ou necessário. Mas não. Mas o fruto do Espírito já está aqui? Mas o fruto do Espírito e nós vamos falar junto aqui. Qual é o primeiro? Amor. Em alto e bom tom. Qual é o fruto do Espírito? Amor. Por isso que eu estou investindo esse tempo todo para falar sobre amor. Porque a primeira característica desse fruto maravilhoso se chama amor. E o amor leva ao quê? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Se esse fruto a gente pudesse dar um nome para ele, se chama Jesus. Jesus de Nazaré. E a gente não consegue esse fruto numa vendinha, na feira da Cidade 2000 ou da Praia do Futuro. Não consegue em qualquer lugar. Esse fruto, na verdade, só tem um lugar, no coração de Deus. E esse fruto é necessário e disponível para cada um dos filhos de Deus. Se você é filho de Deus, irmão, eu quero alertá-lo e alegrá-lo, porque você tem a capacidade de produzir o fruto do Espírito. Em cada uma das suas relações, em cada uma das suas amizades, em cada um dos seus convívios, o fruto do Espírito, ele é necessário. Lá em João, capítulo 15, o que acontece? Se nós estivermos enxertados, estivermos alicerçados, fincados em Jesus, que é a videira verdadeira, nós vamos produzir o quê? Fruto. As nossas raízes, elas precisam estar em Jesus. As nossas raízes, elas precisam estar alocadas em Jesus. Quem já estudou um pouquinho de botânica sabe que cada uma dessas árvores, elas têm pequenos vasos que passam por dentro dela. Vasos que trazem material organizado, como glicose. Ixi, eu estou lembrando do meu terceiro ano, hein? Material organizado, fruto, que vem ali pela seiva e acaba alimentando toda a árvore. Mas também tem vasos que levam do solo para a árvore. Quando nós estamos em Jesus, esses vasos se prolongam, esses vasos tomam forma e ele passa a alimentar a nossa vida. A seiva do Espírito Santo passa a habitar nos nossos corações. Passa o sangue de Cristo Jesus a correr em nossas veias. O nosso coração, ele não bate mais vazio. O nosso coração, ele bate cheio do sangue do Espírito Santo. Levando sangue para o nosso cérebro, sangue para o nosso coração, sangue para as nossas pernas. Para quê? Para pensar nas coisas lá do alto, para sentir o amor de Cristo. Escolher o amor de Cristo, porque amar não é apenas um sentimento. Na verdade, amar é muito mais do que sentimento. É uma decisão. O sangue de Cristo vai para minhas pernas, porque eu posso andar para Jesus, eu posso trabalhar para o reino de Deus. Irmãos, isso é tão sério, porque nós vivemos uma vida muitas vezes desconexas
do reino de Deus. Nós achamos, às vezes, que reino de Deus é quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu estou orando, quando eu estou na igreja, mas o reino de Deus é muito mais dinâmico do que isso. Na verdade, o reino de Deus, ele envolve tudo que se passa pela sua existência. Então, quando você está dormindo, roncando, atrapalhando sua esposa, você está ali roncando para a glória do Senhor, porque é o ar que está entrando nos seus pulmões, apesar de uma obstrução, você está fazendo isso para a glória de Deus. Quando você acorda, você toma aquele café, é para a glória de Deus. Quando você vai no trabalho e você faz aquele seu trabalho, é para a glória de Deus. É por isso que nós, muitas vezes, não recebemos as bênçãos de Deus, porque nós trabalhamos de forma como se estivéssemos trabalhando para outras pessoas. Ah, não vou fazer isso não. Não está me pagando. Eu não fui pago para isso. Ah, esse cara entrou no meu carro aqui e pediu para eu deixar na outra rua porque ele se enganou. Não, ele vai descer onde ele disse que ia descer. Não, irmãos, tudo que nós fizermos precisa ser para a glória de Deus. Sabe por que é para a glória de Deus? É porque é para Ele. Você dá testemunho com sua vida, com seu trabalho, com tudo que você faz. E aí, quem trabalha dessa forma lá fora, trabalha para Deus da mesma forma. Ah, hoje eu não vou ler não. A Bíblia? Não, está muito tarde, estou com sono. Ou, melhor, estou com sono, vou ler a Bíblia, porque aí eu durmo. Eu já ouvi isso, você acredita? Não, pastor, eu gosto de ler de noite. De noite, porque de noite, quando eu leio a Bíblia, eu sinto sono, durmo logo. Perfeito. Agora você agradou a Satanás. Perfeitamente você está agradando a ele. Ah, pastor, eu vou fazer o meu serviço de qualquer jeito. O irmão também faz. Ah, eu vou tocar essa bateria aqui de qualquer jeito. Eu vou tocar esse teclado aqui de qualquer jeito. Pastor, eu vou varrer aqui de meia boca, de qualquer jeito. Ninguém está vendo, ninguém está fazendo. Sou eu, Deus sabe o tanto que eu posso, que eu consigo. Aí a gente vai fazendo um serviço para Deus de meia boca. O que vocês acham que Deus vai fazer com um tipo de servo desse? Negligente. Nesse mesmo capítulo, Jesus ele mostra que o filho dele casou. Na verdade, é uma analogia que ele está fazendo com o reino de Deus. Mas um rei tem o seu filho que casou, e as pessoas que tinham sido convidadas para esse reino, para esse casamento, não foram. Porque, primeiro, tinha um campo para poder apacentar, tinha um gado para poder ver, tinha outros interesses para poder dar de conta. E aí, o rei fica extremamente furioso, vai lá e manda matar todo mundo. Resolvido. Agora, meus servos, vocês vão aí nas vielas, vocês vão aí... Eu sempre tive dificuldade de entender esse texto, mas Deus me explicou ele muito bem. Vocês vão agora nas vielas, onde os lugares mais espúrios, vocês vão trazer todo mundo. Todo mundo. Agora, todo mundo está convidado aqui para entrar no casamento. Só que teve um que não estava com roupas festivais. Aí eu pensei, rapaz, Jesus convidou os mendigos, os enfermos, aleijados, as pessoas que estavam sendo negligenciadas pela sociedade e exigiu roupas festivais para todos eles. Aí o que acontece? O rei vê um que não estava com roupas festivais, roupas apropriadas para o casamento. Aí ele fala para o servo dele, não tá não. Amarra, leva ele lá para fora, onde tem choro e ranger de dentes. Eu achava, mas esse rei está sendo muito duro. Convidou um mendigo, convidou um aleijado e está exigindo roupas festivais? É isso que ele faz. Eu sou o mendigo, você é o aleijado, nós somos o que foi descartado da sociedade e Deus nos chamou para o reino deles. Sabe por que ele faz? A similaridade que o pai fez com o filho pródigo. Porque o filho pródigo chegou todo sujo, todo rasgado, todo fedendo. Mas o que o pai ali, que é a representação de Deus, faz? Coloca um anel no dedo, coloca uma roupa, coloca uma sandália. Nós chegamos na presença de Deus do jeito que nós chegamos. Mas Deus nos dá a condição de nós sermos filhos dele. Porque ele coloca um anel nos nossos dedos, sandálias nos nossos pés, roupas para cada um de nós. Agora você pode dizer, Deus, eu não quero. Então você vai continuar com a roupa suja que você estava. No reino de Deus, essa roupa suja fala dos pecados. Fala daquilo que nós vivíamos no passado.
Hoje, nós temos a oportunidade de viver com a roupa limpa, com perfume cheiroso, que nem Ferrari Black, não sei nem se existe esse perfume, Chuan Man é mais cheiroso. Não. O perfume de Cristo, ele é muito mais cheiroso do que qualquer perfume mais cheiroso que você tenha no seu guarda-roupa. A roupa mais bonita, a sandália mais bela. É isso que Deus faz. Esse é amor de Cristo, que o que ele faz para cada um de nós. Então precisamos produzir o fruto do Espírito. Nós já estamos quase indo para o final. Davi, no Salmo 42, versículo 11. Por favor, Kevin, coloque aí para nós. Salmo 42. Davi, ele tem uma capacidade fantástica, por isso que esse cara aí, ele agradava a Deus. Olha o que ele falou. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele o meu auxílio e Deus meu. Lindo, né? Momento terrível que Davi estava passando. Ele tinha acabado de cometer um pecado terrível, adulterado com Betseba, e o adultério levou uma cascata de eventos danosos, desastrosos. Ele vai e manda matar Urias. Depois Deus vai lá e mata o filho de Davi, que ele teve por causa do adultério. Aí ele se encontra desse jeito. Isso sabe o que é? O Espírito Santo falando ao coração dele. Você fez, estava totalmente fora daquilo que eu sonhei e objetivei para você. E a alma do homem em pecado, ela fica assim, abatida. E ela precisa, a única pessoa que pode tirar o abatimento da nossa alma, e eu conheço gente demais que está abatida por causa do fruto do pecado, é Deus. Esse mesmo Davi disse que enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos aconteceram o quê? Envelheceram. Então nós precisamos olhar para Jesus. Jesus, me limpa, me sara, me transforma. A interioridade e o ponto 3 que eu quero pensar aqui com os irmãos. Precisa ter interação. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu vou concluir com isso. O sentido inicial é Deus e o homem. Se eu entendo a minha relação com Deus, de amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, necessariamente eu vou precisar amar o meu próximo, mas com que régua? Como a mim mesmo. Ah, pastor, eu me amo demais. Então sua conta está demais. Porque você precisa amar o seu próximo como a você mesmo. E a melhor forma de amar o próximo é apresentar Jesus. Essa prova vertical, ela mostra também um sentido horizontal, como eu já falei para vocês. Quando estamos excessivamente focados em nós nos tornamos várias coisas ruins. Presunçosos. Temos a capacidade de perder a sensibilidade do Espírito Santo. E desenvolvemos independência orgulhosa. Quantos crentes que acham, pastor, eu posso na minha casa, eu ser mesmo, eu e Deus, minha relação com Ele, eu me resolvo com Ele. Não, nós precisamos do convívio diário com a igreja, com a família. Nós precisamos na vivência, na relação diária com os irmãos. Um coração prudente. Quem não ama o próximo demonstra que ainda não compreendeu plenamente o amor de Cristo. Olha como isso é sério. Se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você é um tal de mentiroso. Vocês já ouviram esse versículo? Quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é o quê? Mentir. Eu não estou entendendo. Mentir? Ah, mentiroso. Você é mentiroso e quem é o pai da mentira? Então você é o quê? Um filhote de Satanás. Ah, é, pastor? É. Então, quando eu não amo meu irmão, eu estou sendo um filhote de Satanás. Mas como eu fui comprado e lavado com o sangue de Jesus, nós somos filhos de Deus. Então, nós precisamos amar os nossos irmãos. Amar como se estivéssemos amando a nós mesmos. O mesmo Davi, lá no Salmo 51, versículo 10, olha só que texto lindo também.
51:10 diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, vem o vento, vem a tempestade, vem a terra movediça, vem os problemas, vem as adversidades, mas Deus proporciona em nós um coração puro, inabalável, um espírito inabalável. Cria em mim um coração puro, para que nós possamos ter compaixão pelos outros. Não há direção divina se nós não formos guiados pelo perdão, pela misericórdia e pela bondade. O vento aqui tá bom, mas vamos botar aqui o Urim Tumim para me ajudar. Não há direção divina sem perdão, misericórdia e bondade. Não existe, de fato, de verdade, conhecimento se não tiver prática. Se você diz que ama a Deus, ame seu irmão. Na prática. Na prática. Na prática. E para a gente concluir, a falta de amor inevitavelmente produz a morte do outro dentro de nós. Jesus ensinando, falou um conceito que eu acho muito sério. Porque se tu chama o teu irmão de tolo, o que você já fez dentro do coração? Você já fez o quê? Você já assassinou. Livremente você assassinou. Se você pragueja contra o seu irmão, você já assassinou. E como nós somos uma sociedade que assassina as pessoas dentro do coração? Assassina o futuro, assassina as expectativas, assassina a reputação. Mas o que você está dizendo? Estou falando sobre fofoca mesmo. Quantas pessoas que assassinam no coração de outras pessoas? Muitas são verdadeiros assassinos, assassinam os filhos, deixando eles à revelia de uma televisão, de não trazer para a igreja, de não ensinar. Quantas crianças estão sendo assassinadas ainda na infância, na tenra infância? Quantas crianças estão sendo deixadas de lado, não estão sendo valorizadas? E fofoca é um negócio muito sério. Muito sério. Porque, pensa só, quando duas pessoas não querem, ou uma delas não quer, não tem fofoca. A pessoa chegar aqui no Gilberto, Gilberto, aquele irmão lá, né? Não, peraí, eu não quero saber não. Pronto, a fofoca morreu por ali, não é não? Acabou por ali a conversa. E nós, como filhos de Deus, não devemos deixar que essas conversas se estendam. Irmão, você já orou por ele? Irmão, você está em intercessão por ele? Vamos ajudar ele? Pastor, ele não quer ajuda. Ele não quer ser ajudado. Pois, sabe o que nós vamos fazer? Como Jesus ensinou. 1, 2, vamos lá e vamos conversar com ele. Se ele não quiser, a responsabilidade é dele diante de Deus. Mas fofoca assassina as pessoas. Fofoca tira a centralidade de Jesus Cristo da nossa vida. Não devemos assassinar as pessoas dentro do nosso coração, porque nós fomos criados à imagem de um Deus que é relacional. Então, quando nós fofocamos, quando nós damos lugar a Satanás, estamos tirando essa característica da relação verdadeira. E se queremos restaurar relacionamentos, precisamos fazer justamente o contrário, voltar para Cristo Jesus. Amém? Amém. Hoje é o dia. A gente canta uma música, né? Hoje é o dia que o Senhor fez. Lembra? Hoje é o dia de quê? Abrir os olhos. Pastor, eu estou com os olhos aqui tudo aberto. Eu quero que os olhos do seu espírito estejam abertos nessa noite. Sair de si. Reconsiderar as relações com os outros. Amar com intensidade de Cristo. Cultivar interioridade dentro do nosso coração, relações verdadeiras. E viver de forma saudável no corpo de Cristo. Amém? Os meninos do louvor já podem vir. Vocês entenderam a mensagem? Você vai ficar em pé agora. E você vai cantar como você nunca cantou sobre o amor de Cristo Jesus.
Desafiadora essa palavra, amém? Direto ao meu coração, nós possamos olhar para tudo isso que Jesus falou e dizermos: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, quero fazer a tua vontade. A canção que nós vamos ministrar, oferecer ao nosso Deus, é pedindo para que Ele sonde as nossas vidas, para que Ele conheça, se Ele encontra algum mal, que Ele corrija, que Ele nos sare, que Ele nos cure, que Ele possa mudar o nosso entendimento. Vamos cantar com essa compreensão. Quebranta meu coração.
reconhecendo a grandeza de Deus. Amém. Durante essa canção, irmãos, vamos adorar com nossos dízimos e ofertas também, lembrando que o Senhor é digno de tudo que temos, tudo que somos. O Senhor supre todas as nossas necessidades. E amém? Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor colocará. Nós precisamos mostrar nossa fidelidade a Deus. E durante essa canção, os irmãos podem adorar com seus dízimos e suas ofertas. Aqui à minha esquerda tem o gasofilácio, que é o espaço para colocar dízimos e ofertas. E também de modo digital tem esse QR Code. Ali na frente também tem outro QR Code que pode apresentar as informações da igreja. Então faça isso durante essa canção. Adore ao Senhor com dízimos e ofertas também. Mais forte que a morte que a gente tem. Só.
Os irmãos podem sentar? Eu quero fazer hoje à noite uma homenagem à mulher mais linda do mundo. E quero também fazer uma homenagem a um dos netos que também é o mais lindo, igual aos outros 5, né? Não dá para ser igual aos outros 5, tão lindo como os outros 5. Então, 2 homenagens. Que a família diz que o que está aniversariando hoje é a cara do avô quando era pequeno. Eu vou ler um texto aqui, não sei se vocês sabem, mas hoje é o dia da mulher do pastor. E a mulher do pastor quase sempre não é lembrada, mas eu lembrei da minha esposa o dia inteiro, porque para mim ela é esposa de pastor durante 12 meses, já mais de 40 anos. Diz o texto: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Esse texto é tão atual, porque além de homenagear a minha esposa, também o meu neto, o texto diz aqui: vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Israel hoje, 9 horas da manhã, foi ontem, começou a bombardear o Irã, em parceria com os Estados Unidos. Provavelmente um cumprimento da profecia de Ezequiel 38 e a repetição do que se deu lá em Suzã, no tempo de Esther. Então vamos estar orando pela paz de Israel. O que vai surgir agora é uma paz falsa. Depois de todas as alianças, chamada núcleo globalizado, tomando decisões por nós. Então, não se esqueça de que a paz que está vindo aí, ela é falsa. Só depois dela que Jesus deve descer e implantar o seu reino de paz. Então, irmãos, hoje é o dia da esposa. Esposa de pastor. Nós temos 2 esposas de pastores aqui, cabe ao pastor Abner orar aqui em favor da esposa dele, eu vou orar em favor da minha. Mas, irmãos, minha esposa é aquela que leu os meus textos. Depois que eu escrevo, eu peço para que ela leia. Se ela diz, tá bom, aí eu publico. Se ela diz, não, ficou bom, e eu, então, jogo fora, descarto. Eu quero agradecer a Deus pela vida dela. Além dela ser uma grande esposa, ela é uma mãe extraordinária, criou 3 filhos. Todos os 3 estão nos caminhos de Deus. Não foi fácil. Cuidar de 4 homens dentro de casa não é fácil. E ela cuidou. E agora está ajudando a cuidar dos netos. Então, por favor, Glaucio, vem aqui para eu agradecer a Deus por tua vida. Fazer o seguinte, o pastor Avner vai... Hã? Então, Ana, vem aqui também. Eu vou pedir a uma pessoa da igreja para vir aqui e orar. Amém? Vamos orar então? Paula? Nossa oradora oficial. Paula, por favor, faz uma oração aqui em favor dessas mulheres de Deus. Achei que era seu Paulo. Aqui não. Ó Senhor, te agradecemos, Pai, por esse momento aqui, Paizinho, por essas esposas, Pai, pela Tia Glaucia, pela Ana. Grandes exemplos pra gente seguir. Nós temos muito orgulho por elas, pela Tia Glaucia, como o pastor mesmo comentou.
pelos homens que ela criou, Pai, pelos nossos pastores aqui, pelo pastor Lauro, pela vida do Israel, pela vida do Kevin, Senhor. E te agradecemos também pela Ana, Paizinho. São exemplos pra gente seguir como mulheres de Deus, que dedicam a vida a Ti, Pai, ao ensinamento às nossas crianças dessa igreja, Senhor. Te agradecemos pela vida de cada um, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém. Amém. Obrigada. Amém. Benjamin, vem cá. Cadê o Benjamin? Deixa eu fazer aqui uma oração, eu e Glaucio. Vem cá, Benjamin. Benjamin, ele é um evangelista nato. Ele disse: vovô, para o vovô Luiz, o outro vovô dele, o presente que eu quero do senhor é que o senhor venha para o culto hoje à noite. Pelo menos foi isso que a Raquel me informou. Então os pais do Benjamin, Raquel, vem aqui também, os avós. Vamos orar em favor do Benjamin. Hoje o Benjamin está completando 7 anos. No dia em que a Raquel sentiu dores, nós corremos com ela para o hospital, eu e a Gláucia, o pastor Avner, que é médico também, foi lá, Israel. Ela começou a sentir dores à noite, isso foi madrugada dentro, e o Benjamin nasceu já bem cedo. Amém? E esse rapaz aqui é a cara do Benjamin. Amém? Vamos orar pelo Benjamin. Ó Deus, vem cá, Benjamin. Fica aqui, não. Quero botar minha mão na tua cabeça. Então deixa, fica aí mesmo. Acabou de perder o presente. Não tem como recuperar mais, não. Vamos no restaurante. Fica aqui pra gente ir no restaurante. Ontem à noite ela chegou para mim e disse: o senhor vai me convidar para o aniversário do Benjamin? Aí eu falei: vou sim. E aí eu falei: olha, o bolo tá aí para depois do culto. Eu já comi. Sofia, ó Deus, muito obrigado pela vida do Benjamin. Que ele possa continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Tu o abençoes hoje, tu o abençoes sempre, cada dia da sua vida, que ele possa continuar e que ele seja uma referência para todos nós, como seu pai é, e que ele tenha no coração sempre o desejo de obedecer os pais, sua mãe, seu pai, e que ele possa te servir, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Daqui a pouco tem um bolinho ali? Vai ter um bolinho? Hã? Vai ter um bolo? Foi de manhã? Gente. Então tá bom. Ei, bora ir pro restaurante? Vamos. Vamos. Ainda sentados, por favor. Depois as crianças vão dar os parabéns para o Benjamin, cada um dá um abraço nele. Quero só lembrar das nossas atividades, mas primeiramente queria muito agradecer a presença das nossas visitantes ali atrás. Por favor, vocês podem apresentar para nós. Pode falar um pouco mais alto? A Débora veio ontem, trouxe hoje algumas pessoas. E a Débora respondeu. Débora. Qual é o seu nome? Rosângela. Lucivânia. Está junto. Estão todas juntas. Mais alguém nos visita? Ah, sim. Me lembra seu nome? Martins? Matias. Lembra do seu? Bom, por favor, irmãos, cumprimentem nossos visitantes com um aperto de mão, um abraço. Nós agradecemos muito a Deus pela vida de vocês.
Amém. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês são muito bem-vindos aqui no nosso meio. Quero lembrar também das atividades da igreja bem rapidamente. Ah, sim, Christian, bem-vindo. Bem-vindo. Está aqui, é de casa, retornou para o culto hoje. Seja muito bem-vindo. Maiara também, aí falaram. Estou só reproduzindo aqui. Irmãos, temos cultos terça-feira. Nosso culto de oração acontece 7h30 da noite. Quinta-feira temos estudo bíblico na escola bíblica. O estudo bíblico está acontecendo no livro de Marcos. E para as crianças, para as outras faixas etárias, também está acontecendo aula simultaneamente. Então traga toda a sua família para cá. No sábado temos o Casa, como o Abner citou na pregação, sempre palavras muito poderosas. Nós encerramos a semana na presença de Deus com muita alegria. E no domingo, irmãos, temos serviço ao Senhor, começando com o chá das 5, em sequência o nosso culto 6 horas. E eu quero lembrar aos irmãos, o EPA, Eu Posso Ajudar, está precisando da ajuda de irmãos. Então, faça valer o teu chamado de serviço à casa de Deus. Vamos servir como servos ao Senhor. Isso é ser cristão. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar encerrando. Eu quero fazer um desafio. Deixe o seu filho ficar uma semana sem celular. Uma semana. E veja a diferença no próximo final de semana. Uma semana sem celular. Faça esse teste. Irmãos, eu ia precisar de mais de 1 minuto. É 1 minuto só. Então pode ficar em pé. É 1 minuto só. Nós estamos começando a maior escola. Se você puder divulgar a nossa igreja, nossa Igreja de Jesus, aqui nas Dunas, divulgue com esse sentido. Eu quero levar você em uma igreja onde se estuda a Bíblia. Aqui é a casa de estudo da Bíblia. Esse é o nosso compromisso. Eu pensei muito ano passado, 2025, quais seriam as estratégias para a igreja crescer. Conferências, louvor, uma entrada bonita, um pátio bonito, teto. E Deus nos deu parte de tudo que nós sonhamos. E Deus disse: o maior crescimento vem pela palavra de Deus. Então, eu estou escrevendo uma série de mensagens, estou transformando em livro, já está quase prontinho, quase 200 páginas. Nós vamos transformar isso num seminário de prosperidade. Se você quer ser próspero, aí você pergunta: por que o meu negócio não está dando certo? Por que os impostos estão comendo tudo? Por que o meu salário não está sendo suficiente? O que está faltando? E aí nós vamos aprender neste seminário. Eu vou passar para vocês o PDF antes do livro ir para a editora, para que a nossa igreja tenha acesso a todo o conteúdo. Esse seminário vai ser dado aos sábados. Nós queremos transformar o Casa em um dia especial para estudarmos a Bíblia. É o Shabat dos judeus. É um dia especial para nós entendermos a palavra do Senhor. Amém? Então, dedique-se. Começamos ontem, dei uma palhinha, e nós vamos estudar todo sábado esse caminho. Vem da palavra shalom, a ideia, e da palavra misericórdia, que tem a raiz miserê. Misericórdia é um tapa na miséria. Deus quer dar um tapa na sua miséria, na minha miséria, na nossa miséria. Chega de viver da aposentadoria no limite. Nós vamos aprender do pouco Deus pode transformar a nossa vida em bênçãos. Amém? Jesus está às portas.
Jesus está voltando. Nós temos que entender que a igreja do Senhor Jesus, ela está sendo levada para um lugar de abundância. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana riquíssima, abençoada. Ó Deus, o Senhor possa fazer do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, o que Tu ensinaste no Salmo 4. Em paz nos deitaremos e logo pegaremos no sono, porque só o Senhor nos faz repousar em segurança. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Hoje tem cantina. Foi a minha esposa que preparou a comida, está uma delícia. Você não precisa ir para o restaurante, você não precisa ir para a lanchonete. Gaste o seu dinheiro ali na cantina. Tem comida boa para ajudar a pagar as contas da igreja. Então vamos todo mundo agora para a cantina. Amém? Pode não. Pode. Entregue lá pro